Olá, eu sou Mônica Barros, professora do IFMG Campus Betim, e estou aqui para conversar com vocês sobre uma questão de filosofia que é baseada no pensamento de Nicolau Maquiavel. Vejamos a questão. Temos aqui, e é uma observação importante, embora essa questão tenha aparecido no exame de 2012, o fato de trazê-la aqui é para que possamos, pensar um pouco, conversar um pouco sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel. A nossa ideia aqui não é apenas apontar qual é a opção correta de cada questão, ou de questões de provas mais recentes, mas é aproveitar a questão para que possamos fazer uma rápida revisão sobre aquele tema abordado na questão. Nesse caso, o pensamento de Nicolau Maquiavel, um filósofo importante. Então, nós vamos estudar Maquiavel na filosofia, nós vamos estudar o Maquiavel também na disciplina de História, e nos interessa aqui analisar um extrato do seu livro mais famoso, que é o livro O Príncipe, um livro que foi escrito em 1513, publicado em 1531 e cujos ensinamentos ainda são muito contemporâneos, muito atuais aos nossos tempos. Temos aqui, então, esse seguinte extrato. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Essa questão aqui, ela foge das questões mais comuns em que vão abordar no livro Maquiavel as partes em que Maquiavel está proferindo, dando seus conselhos aos governantes, ou uma discussão também muito clássica, muito básica, ou seja, básica no sentido de fundamental, quer dizer, aquela discussão que a gente não pode deixar de ter, sobre as concepções de Maquiavel sobre virtude e fortuna. Aqui é uma conexão com a escola filosófica na qual se insere Maquiavel. Então vejamos o que se pede a partir deste enunciado. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Maquiavel escreveu esse texto em 1513, século XVI. É o período do Renascimento. E o que significava isso? Significava um retorno da razão, ou seja, trazer para a cena, para a reflexão filosófica, o peso da razão, a primazia da razão em relação ao pensamento religioso, à explicação religiosa. Então, veja, vou voltar lá no extrato. Maquiavel diz o seguinte: acontece que não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Ele não está ignorando isso, Quer dizer, Maquiavel não propõe uma forte ruptura, mas ele quer apontar para nós de que, apesar
né, de considerarmos, ainda que consideremos, né, essa instância religiosa, ou seja, essa causalidade religiosa nos acontecimentos, ou ainda que consideremos que parte do que nos acontece está relacionado com a sorte, ele vai preferir focalizar o livre-arbítrio, ou seja, o uso da razão para ler o mundo, interpretar o mundo, né, interpretar a realidade e definir as suas escolhas, né, as suas posições, as suas decisões. Por isso que ele vai, né, se ocupar de escrever um livro aconselhando o governante, como que o governante deve agir, deve proceder, né, para conquistar o poder, né, e manter o seu poder, né, sobre aqueles reinos, né? Então, vamos voltar lá para a questão. Bom, então Maquiavel, ele tá demonstrando que o seu pensamento político, ele se articula, né, com esse princípio do humanismo renascentista, que é a primazia da razão. Ó, já dei spoiler, já fica muito fácil da gente eliminar algumas dessas opções incorretas. Vocês estão vendo que a opção correta é a letra C, está marcada de vermelho, então vamos entender por que as outras opções não estão corretas. Vou começar de baixo para cima. Né, o Maquiavel vai demonstrar nessa articulação quando ele redefine a ação política com base na unidade entre fé e razão. Ele não diz isso naquele extrato. Ele diz assim, embora exista essa concepção, eu não estou negando, mas eu posso considerar que uma parte, né, da condução da vida humana, dos acontecimentos sociais, dos acontecimentos políticos, uma parte pode ser creditada à sorte, mas devemos também considerar o livre-arbítrio, ou seja, o uso da razão. Ele não está falando que a ação política ela seja resultado dessa articulação. Eliminado. Letra D, subindo aqui, né? Que essa articulação significaria romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Nesse caso, seria romper com a tradição religiosa, aquelas tradições antigas. Maquiavel não está propondo nada disso, né? Ele diz, olha, ainda que pese, né, essas ideias antigas, essas tradições antigas, que eu não discordo delas, mas o que eu vou focalizar é isso. Agora eu vou subir para a letra A. O que Maquiavel estaria fazendo? Ele estaria valorizando a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Não, de forma alguma. Né? Nós já estamos lá no Renascimento, nós não estamos mais na Idade Média, né? Em que a fé, ou melhor, o conhecimento de mundo, ele estava fortemente marcado pela concepção religiosa. Não. Letra B. O que seria nessa articulação do pensamento político do Maquiavel com o humanismo. Nesse caso, ele rejeitaria a intervenção do acaso nos processos políticos. Não, ele diz o seguinte, ainda que temos também que considerar o livre-arbítrio, ou seja, a escolha racional. Então, ele não está rejeitando, né? O que nós temos aqui de correto? O correto é a opção letra C, que diz o seguinte, para Maquiavel, né? Como é que ele demonstra essa articulação? Qual é a novidade do seu pensamento político, né? Ou melhor, qual é a novidade que ele traz, né, para a análise política? Ele afirma, né, confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Então, essa razão, ela está descolada, né, daquelas ideias dos fundamentos religiosos. Então, é a escolha do indivíduo. Daí, o cuidado dele, a proposição dele de dar, né, orientações para o governante. Bem, espero que tenha sido interessante para vocês.
que ajude a rever um pouco também dos conteúdos já estudados sobre Nicolau Maquiavel, e até a próxima. Tchau, tchau.